João Paulo aceitou reduzir o seu salário e vai ficar no Santos para a próxima temporada. É sobre isso que eu falo hoje, um pouco atrasado também, porque, repito, de ontem também já foi, né, um pouco atrasado, mas ontem o dia estava corrido, hoje eu resolvi esperar um pouquinho para ver se saía mais alguma coisa, até o momento que eu estou gravando não, né. Aliás, até saiu agora há pouquinho, minutos antes de eu começar a gravar. O Santos divulgou oficialmente, né, que vai disputar um torneio amistoso no Catar em fevereiro, mas é o Sub-20. Já tinha sido publicado pelo Zenit antes, né? Acho que o Zenit é alguma coisa organizador, não sei. Vai o Xangai Shenhua, sei lá, da China, o Zenit, o Santos e mais alguém lá no Catar. Enfim. Mas João Paulo, esse é o tema principal do vídeo, aceitou reduzir seu salário e vai ficar aqui no Santos. Antes de comentar, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e bora lá falar disso, porque o João já estava querendo, né, de acordo com próprias declarações dele, do empresário dele também, né, falando que gostaria de ficar para ajudar o Santos. Falou que, aliás, ele até falou que estaria disponível para ajudar o Santos da melhor forma. Acho que até quando ele fala isso era pensando de repente em uma venda, que uma venda pudesse favorecer o Santos. O Grêmio tinha interesse nele, o Botafogo também. Enfim, então ele aceitou. O João tinha um dos maiores salários do elenco, tá? Aceitou reduzir dentro da política salarial nova do clube, né, que é o teto de 350 mil, para enxugar a folha, né? O Santos quer uma folha ali de no máximo 8, acho que é 8 milhões, 7 milhões ou 8 milhões, alguma coisa assim, para disputar a Série B, que é uma medida inteligente, eu acho. E, enfim, aí primeiro você organiza as finanças num ano mais fraco, e se você voltar, se der tudo certo, né, no ano que vem, 2025, aliás, no outro ano, você já volta a renegociar de novo esses valores aí com esses atletas que aceitaram reduzir, tal qual o João Paulo, o Tomás Rincon também, por exemplo. Sobre o João em si, eu falei até no vídeo que eu achava, no vídeo da limpeza geral, que eu achava que talvez o ciclo dele já tivesse sido encerrado. O João é um caso diferente um pouco dos outros jogadores, que eu falei que o ciclo também já encerrava, né? Porque o João é um cara que tem mais história aqui, né? Apesar de, infelizmente, ser só anos de luta contra rebaixamento, anos que ele foi muito bem, salvou o Santos em 2021, por exemplo, foi um dos principais responsáveis. Mas talvez já tivesse um pouquinho desgastado. Ele não tem reserva à altura, então ele nunca, desde a época do John já isso, né? Ele nunca teve um reserva ali que incomodasse. Até quando teve o Jandrei, pelo menos o Jandrei tem alguma qualidade a mais. Depois disso foi o Vladimir, enfim, aí vocês sabem como é que é complicado. E ele talvez esse ano tenha caído um pouco de nível. E eu não falo nem só na reta final, tá? Que ele falha contra o Atlético Paranaense. Nem contra aquele lance bizarro contra o Fortaleza, porque eu até entendo o desespero, mas teve outras partidas que ele não foi tão bem. Tanto que tem um vídeo do canal aqui no meio do ano que eu falo sobre isso. Pra mim, até ele falha naquela derrota por 2-1 pro Cruzeiro, lá no Independência. Enfim, eu exemplifiquei com alguns lances. Principalmente naqueles lances que a gente sabe que... Naqueles fundamentos que a gente sabe que ele não é tão bom. Sair em bola aérea, cobranças de pênaltis, enfim. Mas aí eu volto a falar. Por que é um caso diferente? Porque ele tem essa história, ele tem... aparentemente uma vontade realmente maior de permanecer e de fazer um esforço mínimo para permanecer, né? Outros jogadores não. Então, acho que por isso que você poderia dar não sei se dar um crédito, um desconto, sei lá. Mas é um cara que dá para tentar entender um pouquinho mais, né? Mas ele acaba aceitando essa redução. O contrato, eu acho que de tempo, em relação a tempo, não muda, né? Só volta... questão salarial mesmo, enfim. Mas aí a gente garante um goleiro de ótimo nível para uma Série B. O João Paulo é um goleiro, no geral da carreira dele, é um goleiro de bom nível da Série A. Na Série B ele é um ótimo goleiro, é claro. Vai ter os defeitos dele ainda, a gente espera que ele melhore, mas enfim. O que eu quero dizer com tudo isso, né? Pontuei as coisas boas, as coisas ruins. Não seria uma prioridade minha manter. Mas se manteve também, não é nenhum absurdo. Como seria talvez manter outros jogadores que eu prefiro esperar
a janela acabar, né? Ou talvez essas negociações no geral pra gente poder falar. Porque aí se o cara ficar aí, a gente vai parecer que a gente tá queimando o cara e não é isso. Mas enfim, o Santos mantém um bom goleiro. Precisa contratar ainda pra mim um reserva, é claro. Um cara que tem a condição de incomodar o João Paulo atrás dessa titularidade, buscando essa titularidade. E além disso, uma coisa que pra mim ele precisa melhorar, além das questões técnicas de saídas do gol, bola aérea, enfim, jogo com os pés também, que é bem ruim dele, ele não pode mais ser capitão e ele não quer mais ser, tá? Isso é fato. Não é à toa que ele falou que estava desgastado quando passou a abraçadeira pro Rincon, mas nunca, jamais pode acontecer o que aconteceu no jogo contra o Fortaleza, de o Messias, o Rincon quando sai, passa a abraçadeira pro Messias, que era pro Messias passar pro João Paulo. O João Paulo faz que não e joga pra frente. O João Paulo não quis pegar a abraçadeira de capitão e eu acho que isso é... Cara, eu não sei se é grave, mas é um negócio que eu acho absurdo. Eu não consigo olhar e achar normal. Ainda mais para um dos jogadores que é um dos pilares do elenco, supostamente é uma das lideranças, não pode negar uma faixa de capitão. A faixa ficou na mão do Messias um bom tempo. Até depois passar, tal, e aí no segundo tempo o João Paulo pega ela. Não pode acontecer isso. Acho que aí é uma questão até de ver se realmente ele está bem preparado psicologicamente, se o trabalho mental ali está sendo feito no clube, trabalho de saúde mental, é claro, de um acompanhamento. Eu sei que o clube tem psicóloga, mas eu já falei em outro vídeo, talvez seja importante ter mais de um profissional nessa área. Não sei se tem um especializado, tipo... Claro, psicólogo esportivo tem, mas eu digo assim, dentro do esporte tem algumas subcategorias? Não sei, realmente não sei, dentro da psicologia esportiva, né? Para um tempo de crise, para um tempo de... para não ficar coba-oba, eu não sei, realmente não sei. Estou perguntando porque eu acho que talvez seja interessante ter outro profissional desse para ter um acompanhamento mais a fundo, porque, repito, não é normal e isso não pode acontecer. Mas, dito isso, a gente volta a falar a mesma coisa de quem quis ficar, assim como o Rincon e tal. Tem que recolocar o Santos na Série A, até porque foram eles que caíram com o Santos, né? E acho que tem qualidade para isso. João, Rincon, todo mundo que for ficando aí, alguns não tem, né? Mas tudo bem, todos que forem ficando a gente vai falando. Então, é uma boa adição. Acho que legal que se adequa à realidade salarial. E é isso. Aí agora a gente esperar. Ver como é que vai ser no Paulista, ver como é que vai ser depois nessa Série B. Mas esses caras precisam mostrar os caminhos, principalmente para os mais jovens, porque esse ano a gente vai ter que entender, por exemplo, pelo menos na minha cabeça, o Jair tem que ser titular. O Jair é um menino de 19 anos, 18, sei lá, que vai precisar de um cara ali à frente dele, né? Um cara de liderança, um cara que consiga segurar a bronca em alguns momentos, e ainda mais sendo o Jair, um zagueiro, claro. O João Paulo sendo goleiro, os dois têm proximidade não só no campo, mas em funções ali, né? Então, seria legal esse tipo de suporte. Então, por isso que eu repito, não pode acontecer aquela situação, ainda mais num ano como esse, que eu acredito que vão acabar entrando alguns meninos por um pouco mais de tempo. Patati, Jair, o próprio Kevson, talvez o Miguelito, quem sabe? Enfim. Mas é isso, João Paulo fica no Santos e é isso. Comenta aí o que você acha, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu!